Neste momento, iniciaremos o primeiro painel deste congresso, que tem como tema Obras Paradas. Como retomar? Infraestrutura urbana e desenvolvimento humano. Para moderar este painel, convidamos ao palco o presidente da Associação para o Progresso de Empresas de Obras de Infraestrutura Social e Logística, APOP, e da Comissão de Infraestrutura da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, CEBIC, Carlos Eduardo Lima Jorge. Como debatedores, convidamos os senhores Celso Matsuda, secretário nacional de Habitação do Ministério do Desenvolvimento Regional; Wesley Calegari Cardia, secretário de Fomento e Apoio a Parcerias de Entes Federativos da Secretaria Especial do Programa de Parceria de Investimentos, PPI; Luciano Pires da Silva, da Vice-Presidência de Soluções em Operações de Governo da Caixa Econômica Federal; Paulo Duailib, Vice-Presidente da ABCIP; com a palavra, o moderador deste painel, Carlos Eduardo Lima Jorge. Vamos sentar? Bom dia a todos. Eu quero inicialmente parabenizar a Fiesp, a pessoa do seu presidente Paulo Scaff, ao CONSIC, ao DECONSIC, pela 13ª edição do Constru Business e, sobretudo, pela escolha oportuna e acertada dessa questão obras paralisadas, sua retomada e o desenvolvimento da nossa infraestrutura. Eu cumprimento os nossos ilustres convidados desse painel, o secretário Wesley Calegari Cardia, da Secretaria Especial do PPI, secretário nacional de Habitação Celso Matsuda, Luciano Pires da Silva, o gerente nacional da Vice-Presidência de Soluções e Operações de Governo da Caixa Econômica Federal. O título eu tenho que ler porque é enorme, né? E o Paulo Duailib, vice-presidente da ABCIP e também diretor de crédito do Santander. Muito obrigado. Em nome da Fiesp, eu quero agradecer a presença de todos os senhores. Eu vou procurar moderar esse painel, contextualizando algumas questões e provocando, no bom sentido, os nossos convidados sobre temas que estão direta e indiretamente ligadas ao tema central do painel, que é obras paralisadas. Essa questão das obras paralisadas, infelizmente, não é nenhuma novidade no Brasil, mas a minha percepção é que, em meados de 2018, quando o então Ministério do Planejamento do governo Temer lança um levantamento de 4.700 e poucas obras paralisadas, com seus motivos, etc., este assunto ganhou uma proporção que atingiu o judiciário, atingiu o legislativo, atingiu o executivo, a iniciativa privada e a mídia brasileira. O executivo, através da secretaria que está aqui nos acompanhando hoje, o secretário Wesley, no judiciário, tão logo o ministro Dias Toffoli assumiu a presidência do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, ele coloca como tema prioritário na sua área a retomada e a questão das obras paralisadas. No Legislativo, lá no Congresso, foi criada, então, uma comissão especial que até hoje debate em audiências públicas o tema obras paralisadas. Na iniciativa privada, a CEBIC, Câmara Brasileira da Indústria da Construção, lançou em abril desse ano um grande trabalho, profundo análise sobre essa questão, lá em Brasília, e teve bastante repercussão. Nas principais redes de televisão e nos principais veículos de imprensa, verdadeiras séries documentais foram feitas a respeito dessa questão das obras paralisadas. E hoje, evidentemente, esse trabalho brilhante que o Constru Business leva, com toda uma análise interpretativa e já com proposta de soluções sobre essa questão que todos nós temos que nos debruçar, como disse o nosso vice-presidente Mourão. O número de obras paralisadas nesses diversos levantamentos ele varia conforme o universo que está se analisando e conforme os critérios que são adotados
para se classificar o que é uma obra paralisada. Mas, no entanto, a percepção que a gente tem ao analisar todos esses estudos, inclusive o que hoje se apresenta aqui na Fiesp, é que eles têm em comum o conjunto de razões que motivaram essas paralisações. É muito difícil, nesses levantamentos, inclusive dos tribunais de contas de Estado, como é o caso do TCE São Paulo, que também lançou esse ano um levantamento específico aqui do nosso Estado, você vê razões que são diferentes daquelas que os outros estudos vêm apresentando. Vale dizer que nós vamos conversar sobre essas razões aqui, mas todos nós temos consciência e elementos absolutos para saber o que deve ser enfrentado nessa questão das obras paralisadas. É importante que, nessa conversa que nós tenhamos aqui hoje, a gente tenha, claro, uma certa divisão. Existem providências legislativas, administrativas, várias delas em curso, voltadas, eu diria, para o futuro, ou seja, para evitar que esses erros se repitam nas novas contratações, sejam elas de obras públicas, PPPs, concessões, etc. Isso são medidas que alcançam o daqui para frente. Mas, olhando para o retrovisor, nós temos esse conjunto enorme de obras paradas que tem que ser pensado e adotado um outro tipo de condição, de medida, se é que nós queremos que isso aí prospere e vá para frente. Então, não basta apenas a gente cuidar de evitar que novos erros se repitam, mas a gente tem que olhar com todo cuidado para o retrovisor e ver o que nós vamos fazer, o que nós vamos propor, de fato, para que esse cemitério de obras paralisadas possa ser minimamente reduzido e, se não retomada todas essas obras, mas que boa parcela delas possa ser findada, possa ter uma consequência e objetivo final de ser entregue à população. Essas obras, a maioria delas a que a gente se refere, os levantamentos se referem, são de infraestrutura urbana, que atinge diretamente as cidades. Até por isso, o tema deste painel está ligado a obras paralisadas e à questão do desenvolvimento urbano, porque a expressiva maioria dessas obras se dá no campo municipal. Eu não quero tomar mais o tempo, me estendendo aqui na abertura, mas eu, inicialmente, por tudo que foi falado, inclusive pelo vice-presidente Mourão, do quadro de dificuldades que esse país atravessa, vindo de uma crise fiscal e, sem crítica política, mas a crítica econômica, de uma irresponsabilidade de uma política econômica, que hoje nós pagamos o preço, há realmente um desafio muito grande em diversas áreas que dependem de recursos públicos. Uma delas, com total clareza aí para todos nós, é a área que pega os programas habitacionais, e, sobretudo, o programa Minha Casa Minha Vida, que bastante inseguro no seu desenvolvimento, haja visto o grande número de empresas e empregos que ela representa por todo o país. A minha pergunta primeira, a minha provocação primeira, vai para o secretário Celso Matsuda, secretário nacional da Habitação. Celso, nos dê um quadro aí do que a gente pode esperar, principalmente nessa questão que atinge o chamado faixa 1, que depende tanto de recursos públicos, no Minha Casa Minha Vida. Obrigado. Obrigado, Carlos. Eu gostaria, então, de dar alguns números. Eu acho que esses números são importantes para se ter uma ideia aí do nosso planejamento, do nosso futuro em relação à habitação, no programa Minha Casa Minha Vida. Só para você ter uma ideia, nós temos hoje em execução o que nós chamamos da faixa 1. Faixa 1 utiliza recursos do Tesouro. Nós temos em execução, portanto, obras em andamento, algo em torno de 233.702 unidades. É um número expressivo, né? São obras em andamento. E essa é a nossa prioridade, né? de cuidar para que essas obras em andamento não tenham, digamos assim, nenhum trauma no seu transcorrer, porque aí significa mais obras paralisadas, né? Caso efetivamente socorra. Agora, entretanto, tem um número aqui altamente significativo. Nas outras faixas, que a gente chama de 1,5, 2 e 3, que utilizam recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, são recursos onerosos,
nós temos também quase praticamente o mesmo número, algo em torno de 210.620 unidades em andamento. Nessa área não há dificuldades, né? Nessa área os pagamentos estão em dia, isso é executado em conjunto com a Caixa Econômica Federal, e nós não temos informações por hora de nenhuma, digamos assim, de nenhuma unidades paralisadas ou em dificuldades, pelo menos o que nós sabemos lá no Ministério. Outra coisa importante é que as unidades, portanto, nesse 2019, que nós estamos prevendo entregar na faixa 1, 1,5, 2 e 3, é em torno de, este ano, vamos entregar este ano, 245.630 unidades habitacionais. Esse é um número expressivo. Bem, dei todo esse quadro para dizer o seguinte, que até o final do ano, então, teremos algo entregue em torno de 300 mil unidades, e aí vem o dado mais significativo, né? Qual que é o dado significativo? Nós temos, em termos de obras paralisadas na faixa 1, portanto, aquela que utiliza recursos do Tesouro, 58.174 unidades habitacionais, né? Estão paralisadas. Só para ter uma ideia da dificuldade, se essas obras, o valor dos contratos dessas obras paralisadas soma algo em torno de 3 bilhões e 320 milhões. Né? Para resolver esse problema, existe algo em andamento, né? Algo em andamento. A Caixa Econômica Federal criou um grupo, uma força-tarefa, e nós estamos levantando e atualizando, digamos assim, os recursos, os orçamentos de todas essas obras paralisadas, né? Mas não é um trabalho fácil, é um trabalho que tem que ser feito, tem que ser levantado, tem que se constatar o que já foi realizado, o que precisa ser feito. Alguns têm problemas técnicos, outros têm problemas de legislação. As dificuldades maiores em relação a essas obras paralisadas não são de contratos, né? São efetivamente de situações financeiras mesmo, problemas das empresas, alguns casos técnicos, outros casos problemas de legislação, mas são problemas que nós estamos enfrentando nesse instante. E hoje nós temos lá já entregues, só para você ter uma ideia, esse trabalho da Caixa, algo em torno de 7.804 unidades habitacionais já estão em condições de ser retomadas. Nas próximas horas... Aí seriam retomados dentro daquele número. Já estão prontos para serem retomados. Nós estamos trabalhando para uma suplementação de recursos, especificamente para essas obras, ainda este ano, na ordem aí de 67 milhões de reais, dentro de um total liberado de 173. Nesse instante, nós estamos verificando aí o resultado de uns recursos que a economia ficou de nos enviar por conta do descontingenciamento. Aliás, é importante dizer que a economia nos comunicou, aí a semana passada, o descontingenciamento total deste ano, em termos de recursos. Isso vai nos permitir, digamos assim, eliminar uma dificuldade muito grande de colocar em dia as obras, as medições de obras atrasadas, de pagamentos atrasados. Nós vamos colocar em dia até o final do ano. Então, esses recursos já foram anunciados, né, pela economia. Isso é uma notícia boa. Significa, então, que nós vamos colocar o pagamento em dia. A ameaça de obras serem paralisadas, digamos assim, fica afastada. Agora, faltam mais recursos. Nós estamos trabalhando isso, temos que ter suplementação. E essa suplementação deve, basicamente, essa é a nossa prioridade maior. Depois de colocar os pagamentos em dia, a maior prioridade hoje no Ministério, na Secretaria, é de retomada de obras, de obras paralisadas. Para isso, já estamos trabalhando em conjunto e dependemos unicamente desse esforço que estamos realizando com a economia para essa suplementação de valores para que a gente possa colocar aí, pelo menos aí uma parte dessas obras já em andamento ainda neste ano. Então, é o que a gente espera, Celso. O anúncio aí do descontingenciamento, acho que pegou no Ministério do Desenvolvimento Regional 1,8 bi, né, que foi feito aí da semana passada, para a gente de extrema importância, porque pelo menos até o final de dezembro, realmente a gente garante a questão dos projetos que estão em andamento. E fico feliz na priorização, ficamos aí felizes na priorização e retomada de obras paralisadas, porque é realmente um fator de insegurança muito grande. A gente sabe que, principalmente no faixa 1, que depende de recursos de fundo de garantia,
o giro, né, de capital e de ganho das empresas é de curtíssimo espaço de tempo e está se estendendo a mais de 60 dias a distância do pagamento. Isso tem causado sérios problemas aí de paralisações no país. No início desse ano, eu escrevi um artigo que foi publicado com o título A Hora do PPI Social. Realmente, nesse artigo, eu salientei a grande importância que eu via nos leilões que vinham e vêm acontecendo, principalmente capitaneados aí no Ministério da Infraestrutura, na área de infraestrutura logística, muito importante para o país. Eu falo de portos, aeroportos, rodovias, ferrovias. Mas eu, de certa forma, cobrava nesse artigo que se desse no governo igual atenção para o chamado PPI social. Traduzindo, seriam os projetos, ou são os projetos, na área de iluminação pública, água, esgoto, resíduos sólidos, saúde, educação, segurança, e foi uma grata surpresa quando a indicação da secretária Marta Celia, do secretário que está aqui ao meu lado, esse tema recebeu exatamente essa função e essa obrigação dentro do governo. Repensar essa questão do PPI sobre o ângulo social. Acho que, secretário, quando a gente fala do chamado projetos do PPI social, os novos projetos, ou aqueles que eu vou lhe perguntar especificamente, que são a possibilidade das obras paralisadas, a gente olha com muita preocupação para o nosso mercado interno. Eu falo de pequenas, falo de médias empresas, que teriam e terão espaço e capacidade suficiente para tocar esses projetos, desde que haja uma modularização e não haja concentração, como a gente cansou de assistir, infelizmente, nesse país, e a resultante a gente já conhece. Então, eu acho que subdividir esses projetos que sejam técnica e economicamente viáveis, retomá-los no campo da municipalização, e aí você está falando de uma extensão para o Brasil inteiro, né, atingindo de norte a sul, com movimentação de economia regional, e o principal, que eu acho que é a grande questão que se coloca para nós hoje, que é diminuir essa carga de mais de 12 milhões de desempregados no país. Secretário Wesley, diante dessa quase impossibilidade de retomar essas obras paralisadas com recursos públicos, como que a parceria com o capital privado pode dar uma grande ajuda para essa questão que se coloca, que são essas obras paralisadas? Obrigado, Carlos Eduardo. Obrigado a todos, obrigado pelo convite. Sempre é uma oportunidade interessante, principalmente para uma plateia como essa, que tem interesse total e específico naquilo que o PPI está fazendo dentro da área social. Só me permitam aqui fazer que as pessoas não sabem o que é o PPI. O PPI é o Programa de Parcerias e Investimentos, que faz parte da Casa Civil da Presidência da República, ou seja, é ligado diretamente ao presidente, para que a gente faça muito daquilo que o general Mourão estava falando ali, de uma forma muito assertiva, né? O jeito dele é o mesmo jeito do presidente Bolsonaro, aonde vocês não esperem um governo que vai inventar a roda, que vai lançar o primeiro astronauta brasileiro à Lua. Não terá isso. Não tem, porque é um governo pé no chão. Eu venho da iniciativa privada, minha função dentro do PPI é ter essa visão de iniciativa privada, para que a gente não pense só como governo e a gente saia um pouco da caixa. A gente crie coisas novas, invente coisas novas, de maneira a fazer com que o país funcione. Aquilo que o general Mourão falou ali, de nós termos 200 empresas estatais no Brasil, na verdade, são 608. São 200 em que o governo é o dono quase absoluto, fora aquelas em que ele é acionista. Ele falou ali, empresas até no exterior. Sim, nós temos banco na Venezuela. Para quê? Ninguém sabe. Nós tínhamos até dias atrás, o Mamed está rindo lá, nós tínhamos até dias atrás uma loteria instantânea, raspadinha. Por que o governo tem que ter raspadinha? Né? Por que o governo tem que ter tantas empresas? Não vou fazer imitação hoje, Mamed.
Por que é que o governo tem tantas empresas que não têm a menor razão de ser, se a Constituição nos diz que o governo só vai agir por segurança nacional ou pela incapacidade ou desinteresse da empresa privada em atuar? Então, por que é que nós temos que ter loteria da Caixa? Não tem que ter. Isso tem que ser privatizado. O PPI já fez, ao longo dos seus 3 anos de existência, foi o primeiro ato do presidente Temer, foi a criação do PPI. Nós já temos 252 concessões ou privatizações realizadas, com um valor de mais de 500 bilhões de reais. Nós temos ainda em carteira 127 projetos a serem realizados nos próximos anos, e isto muda a cada reunião do PPI, da reunião do Conselho do PPI, que é composto por 7 ministros de Estado, mais o presidente da República, mais o PPI, mas nós ainda temos, para os próximos meses ou anos próximos, 11 ferrovias, 22 aeroportos, 19 rodovias, 23 portos, na área de defesa e segurança, 2 projetos, na área de economia, do Ministério da Economia, 5 projetos, na área de energia, 24, mineração, 4, abastecimento, 2, parques nacionais, 4, eram 3 até dias atrás, comunicação e tecnologia, mais 4 estudos e 1 desestatização, a tão famosa o 5G, que entrou agora, dias atrás, 2 semanas atrás, para o PPI, e mais a 17ª concessão na área de óleo e gás. Além disso, como estava perguntando aqui o Carlos Eduardo, são 11 políticas públicas. Essas 11 políticas públicas, aí são as mais importantes, são saneamento, são unidades básicas de saúde, são creches e por aí vai. Por que que a gente resolveu entrar nesse setor? A resposta é simples, porque o governo não tem dinheiro. Quem está esperando obra do governo, investimento do governo em obras, não haverá. Isto vai ser feito através de PPPs. E como salientou, ou como perguntou o Carlos Eduardo aqui, muitas dessas serão com empresas pequenas e médias. Por quê? Porque não tem como alguma empresa resolver fazer uma PPP com todas as escolas do Estado de São Paulo que não estão terminadas, com todas as creches do Estado de São Paulo, ou com todas as UBSs do Estado de São Paulo. Nós temos um mercado absolutamente fabuloso na área de saneamento. O Brasil é um dos piores países, dentre os países desenvolvidos e em desenvolvimento, em números de saneamento básico. Por aquela razão que você sabe, né? Enterrar cano não dá voto. Então, enquanto tiver essa percepção, nós não teremos saneamento básico, e por causa disso morrem milhares e milhares de crianças todos os anos, porque não tem água tratada e não tem esgoto. Isto só será possível dentro do que chamou o Carlos Eduardo aqui, dessa agenda social feita pelos senhores. Nós esperamos que, em grupos de empresas ou médias empresas, reúnam lá, junto com uma empresa que faça, que tenha escolas, e façam, no entorno da cidade de São Paulo, 50 PPPs, numa PPP só, e esse é o nosso trabalho, reunir, juntar várias escolas inacabadas para que alguém possa fazer uma PPP de 50 escolas, ou que faça uma estação de saneamento básico, reunindo 4, 5 cidades pequenas. Fazendo uma grande cidade é barbada. Isso está muito bem encaminhado, obrigado. Agora, fazer em 4, 5 cidades pequenas já não é tão fácil. Ou pode ser até fácil, mas tem muito trabalho pela frente. Portanto, tem muito negócio pela frente. Então, eu não sei, depois a gente volta a outros assuntos. Então, eu só queria fazer esse introito aqui, dizendo que dos 20 bilhões que o governo tem para investimentos no próximo ano, ou seja, nada, isso não é nada para um país desse tamanho, nós podemos só nas privatizações das empresas que estão no nosso pipeline evitar que 30 bilhões por ano saiam dos cofres
para pagar as dívidas dessas empresas. Empresas que nunca faturaram um centavo e consumiram bilhões. Isso existe, tem várias. Então, é isso que o PPI tem obrigação de fazer para tirar, como disse o general Mourão, o estado do cangote de cada um de nós que pagamos os impostos e que pagamos para essa máquina toda funcionar. Perfeito, Wesley. Agora mesmo você tocou numa área essencial, que é o saneamento. Uma vergonha ainda esse país estar com os níveis de atendimento como se apresenta ainda no saneamento. Sexta-feira agora tem um grande evento no BNDES, que eu participo, inclusive, exatamente BNDES, S de social, S de saneamento, chamam o evento. E uma das questões que eu colocava para o presidente Montesano, do BNDES, é que talvez não seja adequado tratar a questão do saneamento com o título de privatização. A gente sabe exatamente... Não, o presidente do BNDES. A gente sabe a reação da corporação de saneamento é fortíssima, haja visto a demora que a gente tem assistido para a votação do novo marco regulatório de saneamento que está no Congresso. Agora foi aprovado o regime de urgência, eu espero que ande isso. Mas, e até porque não se trata especificamente de privatizar a área de saneamento. Você tem uma matriz de situações que antecedem ou que não envolvem a venda do ativo e que pode perfeitamente, deve ser estimulada na participação do capital privado. Eu falo, como você disse, das concessões, parcerias público-privadas, locação de ativos, isso tudo são modelos que estão lá, à disposição do saneamento, e acho que teria até mais efetividade nesse momento. O PAC, que foi tratado aqui pelo general Mourão, teve um grande mérito quando foi lançado em 2007. Ele colocou a questão da infraestrutura brasileira na agenda política e econômica do país. Porém, esse programa teve um forte descasamento entre a sua realidade econômica e a sua gestão, e a sua efetividade. Para se ter uma ideia, o PAC 1, que foi chamado em 2007, ele foi lançado com uma meta de investimento de 500 bilhões em 4 anos. 4 anos depois, acumulando uma série de projetos que não tinham acontecido no PAC 1, foi lançado o PAC número 2, com uma meta mais audaciosa, quase que o dobro, de 955 bilhões a serem investidos até 2014. O regramento desses convênios de repasse, que praticamente foram assumidos integralmente pela Caixa Econômica Federal, ele foi sendo montado enquanto se operacionalizava PAC 1 e PAC 2. Ou seja, o programa foi lançado sem uma estrutura adequada de regramento para viabilizar a sua gestão. E isso, sem sombra de dúvida, gerou inúmeros problemas na execução, com reflexo direto na paralisação de inúmeras obras. Esse descasamento financeiro, econômico do PAC com a realidade que aconteceu pode ser visto aqui no Estado de São Paulo, na Prefeitura de São Paulo, quando no governo Dilma Rousseff foi praticamente assinado 8 bilhões de convênios, gestão do prefeito Fernando Haddad, dos quais 530 milhões chegaram efetivamente à Prefeitura. Então, é um programa que teve um forte anúncio político e que acabou gerando um descasamento na sua realidade e que responde por uma boa parcela dessas obras paralisadas. Mas, felizmente, recentemente, no dia 10 de outubro desse ano, foi publicada a Portaria 558, assinada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, e pelo ministro da CGU, Wagner Rosário. A Caixa, principal agente repassador de recursos federais para esses convênios, teve um papel fundamental na elaboração dessa portaria. Além dela, na semana passada, foi editado o decreto 10.123, que substituiu um decreto de 2013, trazendo, finalmente, a análise paramétrica de custos para obras até 1,5 milhão de valor. No sábado, agora, o Ministério da Economia publicou uma importante instrução normativa 211,
que substitui uma de 2018, estabelecendo com precisão a responsabilidade e o modo operacional para acompanhamento e gestão desses repasses que são feitos nos convênios, principalmente com municípios. Pergunto, então, ao Luciano Pires da Silva, que está aqui conosco, representando exatamente essa área da vice-presidência de governo, o que esses normativos trouxeram de novo e em que medida eles auxiliam para evitar problemas que geraram tantas paralisações de obra? A Caixa, como mandatária da União, mediando a transferência de recursos da União para os convênios subnacionais, mostrou um dado alarmante. Acho que foi a Tatiana, a vice-presidência, que me trouxe. Em 1996, a Caixa era obrigada a cumprir 11 marcos legais que regulavam essa transferência de convênio. Ao final de 2018, esse número subiu para 187 marcos legais que a Caixa é obrigada a cumprir em cada transferência de recursos que ela teria que fazer. Então, eu pediria então ao Luciano, fiquei muito feliz quando saiu a portaria 558, principalmente por um conceito que está lá dentro, muito importante para nós na retomada de obras paralisadas, que é o conceito de fruição. Pediria para você dar uma explicação aí para a gente, Luciano, o que isso pode ajudar nesse tema que a gente está tratando das obras paralisadas. Bom dia a todos. Inicialmente, agradecer o convite para participar desse painel, em nome aí da nossa vice-presidente Tatiana Tomé, vice-presidente de governo. Hoje, a Caixa atua como mandatária da União, tanto no PAC quanto nos contratos de repasse, num total de contratos aí em torno de 34 mil operações. Essas 34 mil operações, entre PAC e repasse, somam um investimento aí na ordem de 70 bilhões de reais. Desse total, nós temos hoje em torno de 4.400 operações que nós consideramos sem evolução, paralisadas há mais de 6 meses. Essa quantidade de operações representaria um investimento aí na faixa de 9 bilhões de reais. Então, são 9 bilhões de reais que estão deixando de entrar na economia porque esses contratos não estão evoluindo. Então, a Caixa, muito preocupada com essa situação, sempre trabalhou em relação às obras paralisadas de uma forma muito forte, sob a nova gestão, no início do ano, implementou uma unidade específica para tratamento dessas operações, a qual eu estou à frente nesse momento. E a gente divide, então, em duas grandes frentes de trabalho. Uma é não deixar que as operações paralisem, ou seja, tomar ações proativas, preventivas, porque uma vez que a obra paralise, o dispêndio e o tempo necessário para a retomada dessa obra é muito grande. Então, a gente trabalha nessa frente, que é proativa, como, por exemplo, sugestões ao Ministério da Economia, a qual a Caixa é vinculada, e aos demais gestores, os demais ministérios, para alteração legislativa, de normativos, de leis, dos regramentos. E trabalhamos, pelo outro lado, no passivo, construindo soluções. Já foi citado aqui anteriormente, o passivo ele requer praticamente uma solução customizada para cada obra. Não é simples. A gente tem trabalhado em relação a essas obras, tem um diagnóstico feito pela Caixa, interno, online. Toda vez que uma obra paralisa, a gente já tem lá qual seria o principal motivo. Uma coisa que nós percebemos, nunca é apenas um motivo, é um conjunto, mas a gente, para poder sistematizar esse tratamento, a gestão dessa carteira, a gente atribui um principal motivo. E hoje, quais seriam? A dificuldade técnica dos proponentes é um motivo, dificuldade técnica das empresas na execução
e as dificuldades orçamentárias, né, as questões dos recursos. Respondendo diretamente à tua pergunta, em relação à portaria 558, ela traz diversos avanços, né? A gente começou lá com a 507, que trouxe alguns avanços, algumas facilidades. A 424 também é uma evolução, mas nós conseguimos evoluir realmente, trazer mecanismos que facilitem na 558. Quais seriam? Por exemplo, em obras até R$ 1,5 milhão, a própria construtora vai passar a registrar lá as suas medições. A fiscalização do ente, ao aceitar essa medição, ele terá, né, naquele momento, naquele ato em que ele aceita essa medição, o pagamento para a empresa construtora. Isso tira todo aquele trabalho operacional que era realizado antes pela Caixa. Isso passa a ser só em alguns marcos. Nos casos de contratos até R$ 750 mil, apenas o último desbloqueio será feito pela Caixa, com a vistoria, e em obras de 750 a 1,5 milhão, há um marco nos 50% e um marco lá nos 100%. O que a gente espera com isso? Que haja mais transparência no processo, porque todos os envolvidos estarão identificados, cada ato feito no sistema, e traga celeridade. Então, a Caixa não vai ter a operacionalização desses desbloqueios. Um outro ponto bastante positivo, e aí é a segunda ou terceira causa de paralisação, é a dificuldade orçamentária. A dificuldade orçamentária, na 558, há uma previsão de que, para contratos até R$ 750 mil, seja realizado o crédito integral de recursos preferencialmente. Isso garante os recursos necessários para a execução da obra. Trouxe também, a 558, um conceito que há muito a gente vinha propondo aos ministérios, que é o conceito de fruição. O que seria a fruição? Antes desse conceito, uma obra só era considerada concluída se ela obedecesse, cumprisse todos os requisitos do programa. Ou seja, por exemplo, numa pavimentação, todos os passeios tivessem sido executados, que existisse nome de placa de nome de rua, enfim. O conceito de fruição, ele prevê o seguinte: se a obra chegou lá quase ao seu final e, por um motivo ou outro, não se alcançou a funcionalidade programática, por exemplo, faltou um trecho de passeio, esse contrato ele pode ser encerrado, sem maiores consequências para o administrador público. Qual é um ponto positivo disso em relação às empresas? Distensiona essa relação final nas obras. Então, como não há nenhuma penalidade para o município, para o gestor, ele também acaba propagando isso em relação às construtoras. É isso, a gente vai depois voltar a uma segunda rodada, que eu acho muito importante algumas questões que você levantou, Luciano. Essa questão da fruição, eu pedi um destaque nisso, mas eu acho que a desregulamentação responsável que está sendo feita, que ninguém está falando aqui em afrouxar mecanismos, etc., mas a gente viveu, até pouquíssimo tempo atrás, ainda vive uma dupla função de fiscalização, dupla função entre a Caixa e o agente, vou falar o município, aí, o contratante, em aprovação de medição. Então, é um caminho que as nossas empresas, principalmente as que trabalham ou trabalharam com convênio, viram quanto tempo se leva para fazer essa questão e liberar pagamentos, acabou gerando uma série de problemas aí. Depois de vários meses de PIB negativo na economia, segundo trimestre desse ano, surpreendendo os analistas econômicos, inclusive, o PIB aparece com sinal positivo de reversão. Quando a gente analisa os motivos que levaram a essa feliz retomada e virada do sinal do PIB,
a gente verifica que, embora alguns setores de peso na economia, como o setor o agronegócio, o agropecuário, foram negativos naquele trimestre, o setor da construção civil, notadamente a área imobiliária, apresentou uma retomada no segundo trimestre, já mais acentuada. Vale dizer o seguinte, que um pequeno sinal de retomada da área imobiliária, que foi mais ou menos concentrado também na região centro-oeste e tal, foi suficiente para reverter o sinal do PIB brasileiro, dada a importância que tem esse setor na economia. Hoje, podemos considerar que o ambiente atual está propício para a retomada dessa área do setor imobiliário. Eu falo de juros e inflação controlada, níveis da Bolsa de Valores, uma queda absoluta dos famosos distratos, que foram o pavor aí da nossa economia há pouquíssimo tempo atrás. E esse conjunto de coisas nos dá uma perspectiva positiva em relação ao olhar no futuro. O mercado de São Paulo, por exemplo, segundo os números da própria ABCIP, vem puxando essa retomada, se comparado com o ano passado, acho que 70% ou 71% de acréscimo nos lançamentos imobiliários. Eu deixei, Paulo, você exatamente por última fala aqui, né, da primeira fala, porque eu entendo que a sua participação na questão que eu vou lhe colocar é o gancho exato para o próximo painel que virá, que fala mais da questão conjuntura, olhando para o futuro e as possibilidades de retomada aí do país. Então, Paulo, com o cardápio de funding que se apresenta hoje, que você conhece tão bem, eu falo da poupança, eu falo do FGTS, LCIs, LIGs, CRIs. Quem não conhece o que quer dizer essas siglas, o Paulo vai dizer já já. O que a gente pode esperar, principalmente do mercado imobiliário, para contribuir no crescimento do PIB nacional, Paulo? Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Como você já antecipou, esse ano já foi um ano de retomada, até você citou o número de São Paulo, mas no Brasil inteiro, se a gente pegar o acumulado dos últimos 12 meses, setor de construção, a gente aumentou 58% o volume de financiamento e de aquisição 32% o volume de financiamento. A projeção do ano, somando os dois, a gente chegar a 75 bilhões, 157 bilhões de aquisição, ou seja, imóveis financiados para pessoa física, e 18 bilhões para construção. Esse número ele já chegou ao nível de 2015. Então, se a gente tiver um crescimento na mesma magnitude o ano que vem, a gente já vai chegar no patamar de 2014, ou seja, a gente consegue voltar aos níveis pré-crise. Então, acho que esse é um sinal extremamente positivo. E, sim, apesar de São Paulo estar puxando, o que a gente observa, de maneira geral, em todo o país, os níveis de estoque de imóveis em redução. Em algum setor, em alguns lugares, já num nível que realmente o investimento se faz muito necessário e que, como são projetos de 2 a 3 anos, que essa nova oferta vai estar pronta só daqui a 3 anos, o estoque já está realmente em níveis muito baixos. Isso tudo é muito importante porque existe uma mecânica da retomada de investimento pelas construtoras, de aquisição de imóveis por pessoas físicas, e o mercado financeiro todo muito ansioso para financiar todo esse crescimento, né? Então, vocês têm observado toda a competição que existe nesse mercado. Acho que poucos setores da economia, poucos setores do setor financeiro reagiram tão rápido à queda da taxa de juros. Então, a gente tem hoje níveis de financiamento que a gente nunca navegou nesse nível antes, com taxas baixíssimas, e isso com a projeção da curva de juros de longo prazo. Aqui é muito importante, a gente fala, não é só a Selic atual, mas a projeção de longo prazo, porque a gente fala de financiamentos de 30 anos, mas com duration de 10 anos, ou seja, a maior parte dos contratos acabam sendo liquidados em 10 anos. Então, recentemente, agora nas últimas 2 semanas, essa curva deu uma subida em função
de alguns eventos, mas ela ainda está num patamar baixo. Então, isso tudo gera bastante otimismo, não só do setor de construção, mas também do setor financeiro no financiamento disso. Fundamental que a gente continue tendo um ambiente de reforma e que a gente continue tendo uma retomada de otimismo de todos os participantes dessa cadeia. Então, não só de quem constrói, mas também de quem toma a decisão de fazer a aquisição do imóvel. Isso eu estou falando dados, sem contar Minha Casa Minha Vida, só dados do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos, SBPE. Com relação a funding, o volume de poupança ele está estável, ele teve um crescimento em 2019, mas em função da correção do saldo. Então, em captação, uma pequena queda, mas o volume continua porque você tem uma correção de saldo. Mas o sistema está cada vez e precisa migrar cada vez mais para outras fontes de financiamento que não seja o FGTS, que não seja a poupança. Então, aí que vem as LIGs, né, as letras imobiliárias garantidas, os CRIs, que já estão no mercado há mais tempo, mas também a gente percebe também o mercado de capitais crescendo muito, né? Quer dizer, então as empresas tomando dinheiro no mercado e também a possibilidade de securitização, e aí vem o tema do IPCA, enfim. Todo esse sistema ele vai passar por uma modernização para buscar como viabilizar esse crescimento. Então, 2020, não vejo absolutamente, aliás, os próximos anos, existe espaço para esse crescimento dentro do modelo tradicional, mas também todo o setor já se mobilizando para buscar novas fontes de financiamento e modernização dessa estrutura de capitais, de ativos e passivos. Então, aqui existe um otimismo, não só do mercado financeiro, mas também do setor de construção, mas sempre de olho nesse tema que está sendo debatido aqui, de estabilidade de regras, da retomada da continuidade das reformas, porque isso acaba impactando no otimismo, né? E a decisão de compra de um imóvel é uma decisão de longo prazo, uma decisão muito pesada, muitas vezes a maior decisão de uma família. Mas é isso, eu vejo com otimismo e todo o setor muito empenhado, uma competição muito grande que é muito positiva para todos os jogadores dessa cadeia, né? Sem e com dúvida. todo o reflexo na retomada de empregos e por toda a cadeia produtiva, né, que o setor de construção puxa. A gente já começa a sentir isso com mais clareza esse ano, felizmente, Paulo. E também com preocupação, né, nessa área que eu coloquei para você dos modelos, né, as opções de funding que a gente tem, um muito importante para o nosso setor, sem dúvida, é a FGTS, é o Fundo de Garantia. E o que a gente tem buscado evitar é o conceito de posto Ipiranga para o Fundo de Garantia. Ou seja, qualquer coisa que precise, com uma maior agilidade e rapidez, válida ou não, vamos buscar o dinheiro que está fácil ali no Fundo de Garantia. Precisamos retomar um pouquinho a economia através de injeção do crédito pessoal, vamos buscar dinheiro no Fundo de Garantia. Errado. Erro clássico, que se impõe sob o ponto de vista econômico do país. Então, é um ponto que a gente fica muito atento, realmente manter a finalidade do Fundo de Garantia para a parte de financiamento do que ele se propõe e que ele foi criado, que é habitação e o saneamento, basicamente. Eu acho que nos deram aí mais 10 minutos para terminar o painel. Eu, até pela presença do Nicola, do TCU, não quero pedir termo aditivo de 25%, senão ele vai olhar feio para mim, então vou tentar manter o prazo aí que nos foi dado. Mas acho que fica evidente uma questão que foi colocada pelo presidente Paulo Scaff, pelo vice-presidente, e que, na hora, eu e o Caco comemoramos, não só porque os dois são Carlos Eduardo, mas é que a gente, desde o começo, lutava para que esse caminho do Construbusiness desembocasse realmente numa força-tarefa. E eu não tenho dúvida que tem que ser centralizada, Wesley, na questão que está dentro do Palácio de Governo, né? Acho que o PPI, aquela secretaria que está ali, capitanear uma chamada força-tarefa, e quando eu digo isso é porque ninguém sozinho, nenhum setor sozinho, vai ser capaz de dar resposta para isso. Só o Executivo, só o Legislativo, ou só o Judiciário, ou mesmo nós, iniciativa privada,
sozinhos não teremos capacidade de enfrentar essa questão das obras paralisadas e de sugestões para serem retomadas. Então, foi com grande alegria mesmo que a gente ouviu aqui o compromisso do vice-presidente Mourão em criar, em centralizar essa força-tarefa. Eu acho que tem inúmeras propostas que podem e devem ser levadas. Eu não quero perder a oportunidade de ainda, Wesley, comentar um pouquinho essa modelagem que são possíveis para retomar essas obras paralisadas. A gente tem um exercício muito real disso à frente da APEOP, associação que eu presido aqui em São Paulo, onde a gente fez uma escola, formou, através de incentivo para grupos empresariais, estudarem modelos, apresentarem propostas para o governo, e deu para perceber que isso existe um campo enorme. Está aqui o presidente do Conselho, o Reinaldo Calil, acompanhando. Teve propostas desde calçada até a questão dos piscinões, com participação da iniciativa privada. Então, que depende da modelagem, um estudo bem feito, mas é possível, sim, que a iniciativa privada se associe ao governo e busque soluções para essas obras que estão paradas. Existe um outro campo, não vai dar tempo da gente comentar aqui agora, seria da Caixa, eu tenho até um pouco de dúvida a respeito disso, mas os desembolsos que foram feitos para a Prefeitura, inclusive das obras paralisadas, estão depositados em contas específicas dessas prefeituras, que elas têm que deixar aquela conta sem poder aplicar em outros projetos. E, pelo levantamento que me foi passado, existem 6 a 8 bilhões desses recursos que estão parados nesse tipo de convênio e que estão sendo tratados agora, devem ser tratados pela Caixa, segundo a sinalização que você me deu aí da portaria 558. Acho da maior importância que isso seja enfrentado. Ele já aparece no trabalho da Fiesp, que é apresentado hoje do Constru Business, e eu acho que também é um ponto que não necessita de dinheiro novo, o dinheiro está lá parado, e a gente pode influir decisivamente nessa retomada. Wesley, para a gente encerrar, que não vai dar tempo de todo mundo dar segunda. Modelagem, quando a gente fala dessas obras sociais, está em curso, está se desenvolvendo? Quais as principais áreas que vocês estão tocando ali dentro do PPI? Eu insisto na pergunta, porque a nossa saída está aí. Viu? Eu estou vendo o pessoal da organização ali embaixo agitado. Então, ainda não entrei no auditivo. Tá? Eu vou me referir ao que o Caco falou. Nos 42% das obras paradas são em razão da insegurança jurídica. Essa é uma das preocupações do PPI. Quando nós fazemos qualquer uma dessas 252 projetos já realizados, 127 que ainda tem em carteira, e mais as 11 políticas sociais, nós temos sempre muito presente a necessidade da segurança jurídica. Nós temos uma relação com o TCU, está aqui o Nicola, uma das pessoas mais brilhantes e capazes do TCU, com quem nós temos um prazer tremendo de tratar quando vamos até lá. Nós consultamos previamente, a gente não faz nada, não tira nada da manga. Nós temos feito estudos absolutamente cuidadosos para que aqueles projetos feitos pelo PPI tenham esta marca de segurança. Recentemente, o presidente ou o PPI estiveram em várias missões pela China, 2 vezes na Europa, Estados Unidos, e é muito legal quando a gente está lá vendo as pessoas, os árabes, os americanos, os ingleses, se referindo ao PPI. O PPI se transformou numa marca, num símbolo de algo que é bem feito. Então, nós temos que ter muito cuidado para que todos esses novos projetos, como a universalização do saneamento básico, educação infantil através das creches, são 2.000 paradas. As unidades prisionais dos estados, sim, nós queremos fazer unidades prisionais em todos os estados. Já tem projetos em 3 estados em andamento, unidades de atendimento socioeducativo. Aí já é um pouco mais complicado, que são as antigas, eu nunca sei como é que chama aqui em São Paulo, a FEBEM, como é que chama? Casa, Fundação Casa. Iluminação pública, nós já temos vários projetos em andamento junto com o Ministério da Justiça, porque a gente sabe que aquelas cidades em que a iluminação pública é mais eficiente, diminui a criminalidade. Também recuperação energética, esse é outro projeto que eu acho extremamente interessante, recuperação energética de resíduos sólidos urbanos, ou seja,
usinas de reciclagem de lixo, para que a gente não tenha esses lixões imensos que custam uma fortuna para a população, porque tem que mandar, às vezes, a 50, 100, 200 quilômetros de distância, todos os resíduos recolhidos das nossas casas todos os dias. Então, se a gente puder ter, finalmente, usinas competentes de reciclagem de lixo, vai ser algo extremamente importante. E as UBSs, que são 2.500 em fase de todas elas paradas, construídas... A maioria com 70%. 50%, 70%, 85% concluída, e essas obras nunca foram concluídas através do PAC, que nós queremos concluir agora através de PPPs. Mesmo que as construtoras dos senhores não sejam aquelas encarregadas do PPP, alguém interessado em saúde básica será o contratante, e, para isso, terá que contratar construtoras de todos os tamanhos para isso. Uma última palavra. É muito frequente nesses nossos roadshows pelo mundo a quantidade de investidores que querem participar dessas obras, principalmente saneamento básico, os presídios, fora todas as construções de estradas, ferrovias, etc. Nenhum deles, repito, nenhum deles virá para o Brasil sem um parceiro local. Eles não têm confiança, não têm medo, não têm conhecimento, às vezes, de como funciona a aldeia. Então, eles precisam sempre de uma construtora brasileira para que eles se associem, ou através do investimento direto nessa construtora para fazer grandes ou médias obras, ou através de outras construtoras internacionais que precisam de um parceiro local. Então, isso, sim, é um mercado extremamente interessante que está em aberto. Obrigado. Não, obrigado a você, Wesley. São notícias aí excelentes. Eu acho que estamos com o horário aí terminando esse painel. Além de agradecer, evidentemente, a presença de todos que participaram dele, agradecer à própria Fiesp pelo convite que me foi feito, ao Caco Guerreiro, para que isso aqui esteja de pé. Eu gostaria muito que jogar o abacaxi de um próximo tema que não vai ser tratado aqui, por Luiz Camilo tratar no próximo, até pela presença também do Nicola do TCU, que é um dos motivos graves que tem levado à paralisação de obra, um conceito que permeou por esse país, principalmente do administrador público, que contratar bem significa contratar barato. Isso é péssimo para a engenharia nacional, isso tem causado inúmeras paralisações de obras. Nós temos lutado muito para que esse conceito não prospere, inclusive na nova lei de licitações. Contrate-se pelo melhor preço, aquele que é mais seguro para todos nós, para a administração pública, e não com aquele estímulo de desconto absoluto que é dado em pregão, que é dado em chamado modo aberto da licitação. Isso tem sido um câncer para a engenharia nacional, e o resultado, quando você fala em 1.000 e poucas UBS, acho que são 1.400 unidades básicas de saúde, nós fomos atrás. Eu visitei algumas UBS, inclusive no Nordeste, muitas delas ganhas por empresas que mergulharam no preço e deu no que deu. Jogo o tema, se der, para você tocar, Luiz. Agradeço a todos, espero ter mediado bem aí o debate. Muito obrigado. Os nossos agradecimentos ao moderador desse painel, Dr. Carlos Eduardo Lima Jorge. Pedimos para que permaneçam no palco, para que recebam de nossas recepcionistas um exemplar do Estudo Técnico do Construbusiness 2019.